O Cicateca biográfico dessa semana, por enquanto, ele é o último, a gente retorna para frente com essa mesma toada de cicatecas falando a respeito de biografias dentro da comunicação e do design. Hoje eu trago um cara muito especial. Segura aí que eu já vou falar a respeito. No seu F5 da semana, a gente vai falar sobre um cara brasileiro que tem uma história lindíssima dentro do design. A gente está falando de Vitor Burton, um cara que está vivo aqui entre nós, tem vídeo no YouTube gravado esse ano em meio à pandemia, e um cara que tem uma produção de aproximadamente 3.800, quase 4.000 livros, até onde eu consegui estudar sobre. E o Vitor Burton, ele acontece na minha história de uma forma muito interessante. Na minha adolescência, eu tinha uma tia que trabalhava em bibliotecas. Como vocês sabem, eu sou técnica em biblioteconomia durante 18 anos. Indo à casa da minha tia, eu descobri uma versão de A Brincadeira, do Milan Kundera. Quando eu falo versão, eu estou falando versão editorial. E ele era capista da Nova Fronteira nessa época, entre anos 80, anos 70, final dos anos 70 e anos 80 por completo. Quando eu peguei essa edição, aliás, ele fez várias capas, né, para o Milan Kundera. Ele fez a Insustentável Leveza do Ser, fez Risíveis Amores, fez O Eu do Riso e do Esquecimento e fez A Brincadeira. E nessa brincadeira, eu peguei, era muito novinha, meu irmão leu primeiro do que eu, e eu nunca esqueci aquela edição e aquelas capas que vinham em seguida da sua coleção. Dali por diante eu comecei a prestar bastante atenção quando comecei a estudar design, apaixonada pelo que eu já tinha visto, né, e muito curiosa sobre a história dele. Fiz vários trabalhos sobre ele na universidade e, de fato, uma das delícias que eu tenho é entrar dentro de uma livraria e procurar livros que tenham a característica em que ele é capista. Tá? O trabalho dele é muito sólido. E quando a gente fala de solidez, a gente está falando de um olhar que vem anterior ao próprio Vitor Burton. Porque seu pai, o Michel Burton, tinha um background cultural absurdo. Ele veio na década de 50 para cá, e aí a gente começa a observar a característica do pensamento do IAC no Brasil, que eu comento tanto. Então a gente tem que pensar historicamente o que estava acontecendo no Brasil nesse momento que o Burton chega. Pai do Vitor Burton, o Michel. E é um cara que trabalhou para uma das revistas de maior impacto da época, Senhor. Então, tanto miolo quanto capa eram desenhados por ele. E ele foi profissional da Macan, trabalhou bastante com publicidade, trabalhou na Thompson, trabalhou na Macan e trabalhou em logotipos, inclusive para a Varig, um dos primeiros, que é a tipografia junto com a Rosa dos Ventos. Esse senso estético dele peculiar que ele trazia para o Brasil, e o Brasil não existia isso na época, tanto é que o IAC nasce a partir disso, né? A gente comentou para trás sobre a história do design moderno brasileiro, então a gente está falando ali de Pietro Maria Bardi, do MASP. Então você que está vendo o Cicateca agora, volta aí uns passinhos quando terminar o programa e veja esse, se você ainda não viu, que eu falo bastante disso, que é uma dos estudos que eu mais gosto de fazer. Graças também a publicações como a da Etel Leon, de quem eu sou muito fã. Salve Etel Leon, maravilhosa, e Lucine Emayer. E aí a gente vê que o Vitor Burton sai do país, vai para a Europa, vai para Milão. Aos 19 anos ele começa a trabalhar na editora Franco Maria Ricci. E aí ele começa a ter contato de verdade com tipografia, com o olhar do que é ser capista, né, dessa composição. Eu acho que é a palavra mais importante dentro do design da comunicação. A consciência do designer no momento de fazer uma composição. Seja ela para um cartaz, seja ela para uma capa de livro, seja ela para um projeto gráfico, como é que eu vou compor com forma, cor e tipografia? E ele tem trabalhos incríveis, passando por várias editoras. Ele diz uma frase muito importante, eu vou mostrar o livro para vocês, que fala: não somos os países do livro feio, do livro mal feito, do livro incaracterístico. Então, quando a gente está falando de Michel Burton, a gente está falando de contemporâneos, e a gente olha para Moema Cavalcante, que é uma pedagoga designer absurdamente criativa com suas capas. A gente está falando de João Batista da Costa Aguiar. Então são esses três contemporâneos maravilhosos. Para saber um pouco mais, a gente tem quem biografou o Vitor Burton, que é a Isabela Perrota.
É um dos livros finos, tá, gente? Gostoso de ler, bastante criativo, relacionado à composição de cor, de diagramação, um livro gostoso de ler. Eu costumo dizer que é uma leitura jornalística, inclusive, né, que você lê fluidamente. E ali você fica sabendo bastante sobre o próprio Michel Bourton, a revista Senhor, e também sobre o universo das criações do Victor Bourton. Eu vou deixar aqui com vocês algumas capas do Victor Bourton, passando principalmente pela Nova Fronteira, mas de outras editoras, inclusive da Companhia das Letras Maravilhosa, que vão aparecer aqui para que vocês tenham uma ideia. E acredito que vários de vocês já tenham visto algumas dessas capas por aí, porque ele continua produzindo avidamente dentro do universo do design, com consciência muito linda. Assistam aos vídeos recentes dele no YouTube, eu coloquei esses dias numa palestra para os alunos, para que eles possam entender de onde veio esse olhar, a entrada do computador no universo dos designers. Ele comenta bastante a respeito disso, porque no início não existia, era um raciocínio que não existia por trás do computador, e o quanto isso era difícil. Então assistam esses caras. João Batista da Costa Guiar, tem bastante coisa dele também no YouTube. E assistam também esses vídeos do Bourton, que é recente, tem de 2020. Não percam. E se puderem, verifiquem o livro da Isabela Perrotta, do Victor Bourton, tá? Que é dessa coleção Design Gráfico, maravilhosa, da Isabela Perrotta aqui, tá ok? Um beijo para vocês. A gente volta. Esse é o último, por enquanto, dos biográficos. Não deixem de ver nosso canal no Telegram, que vale muito a pena a gente trazer notícias diárias a respeito de arte, arquitetura, design, comunicação, moda. A gente traz bastante dentro desse universo da comunicação, da publicidade, quando a gente fala de comunicação de uma forma total, né? E nós temos também as indicações que vocês podem fazer para os seus amigos, seus colegas. Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe o sininho tocar e aparecer para você o Cicateca da semana. Um beijo e até o F5 da semana que vem.